Salve! Bem-vindos ao canal Axé, eu sou Ifaçanu. Esse é um canal para nós falarmos das religiões de matriz africana e assuntos relacionados ao Axé. Peço já que deixe seu like, assine o canal e ative o sininho na opção todos, para você acompanhar sempre as novas postagens. O assunto de hoje vai ser um pouquinho polêmico para alguns, que é essa história dos terreiros funcionarem ou não durante esse período de pandemia do coronavírus. Eu li uma frase esses dias na internet, uma frase que vem até viralizado, onde diz assim: melhor um terreiro fechado do que um caixão lacrado. E eu quero falar sobre isso, sobre outras coisas que envolvem esse assunto, né? Quero deixar claro aqui que eu não quero ensinar ninguém o que tem que fazer ou deixar de fazer. Eu não quero dizer para ninguém, para nenhum dono de casa, terreiro, enfim, você tem que deixar ou não sua casa funcionando, como tem que deixar funcionando. Eu acho que cada um sabe o que tem que fazer ou deixar de fazer, né? Cada um conhece a sua realidade, cada um, eu imagino que saiba o que está fazendo e que assuma as consequências pelas escolhas que estejam fazendo, sejam elas quais forem. Mas de qualquer forma eu vou deixar a minha opinião aqui, né? Vou deixar explícito aqui aquilo que eu penso sobre esse assunto. Então vamos a alguns fatores que envolvem esse assunto. Primeira coisa, eu vejo as pessoas falando, porque a religião é algo fundamental na minha vida, né? Ou, usando uma palavra da moda agora, é algo essencial. E eu tenho que cultuar minha religião, professar a minha fé, enfim. Isso até foi usado aqui no estado de São Paulo de argumento para que as igrejas, os templos, os centros fossem abertos, mediante uma autorização do governo estadual para que esses locais abram. Ele soltou um decreto para que esses locais abram. Mas aí eu pergunto, você precisa mesmo ir numa igreja, num centro, num terreiro, num templo, para professar a sua fé? Essa é a primeira pergunta. Você precisa mesmo disso? Você não consegue fazer isso da sua casa? Falando especificamente das religiões de matriz africana. Você não pode acender uma vela para o anjo da guarda na sua casa, não pode acender uma vela para seu orixá, para seus guias, para as entidades que te acompanham na sua casa. Mas eu não tenho vela aqui. Não precisa. Procura um local tranquilo na sua casa, um local calmo, que você possa se concentrar por poucos minutos, todos os dias. Vai lá, faz uma oração, reza, pede o que você precisa para seus guias, pede para que esse problema que nós todos estamos enfrentando passe o mais rápido possível, para que essa pandemia passe. Então, a minha opinião é que a gente pode professar nossa fé sem necessariamente a gente precisar ir em algum local e ficar aglomerado com várias pessoas. A questão do essencial. Para mim, a religião é uma das coisas essenciais que eu tenho na vida também. Mas nem por isso eu acho que eu preciso ir, por exemplo, no terreiro para professar a minha fé. Eu posso fazer isso da minha casa, com segurança, sem correr risco e sem levar risco para outras pessoas. Às vezes a pessoa pensa, eu não sou do grupo de risco. Tudo bem, você não é, apesar que muitas pessoas falam que não é do grupo de risco e não estão mais aqui para afirmar isso novamente. Mas mesmo você não sendo do grupo de risco, existem outras pessoas que são. Você pode estar levando essa doença para outro lugar. Ela é uma doença que muitas vezes ela não apresenta sintomas. E a gente às vezes nem sabe que está infectado. Então nesse momento a gente pode estar infectando outras pessoas. Então eu sei que tem muitas casas que estão abertas, que estão funcionando normalmente. O terreiro que eu frequento, a gente fez uma tentativa, não lembro se foi outubro ou novembro, quando as taxas começaram a cair, que a gente até pensou que a coisa ia melhorar, mal a gente sabia que ia piorar muito mais.
e a gente fez uma tentativa de fazer trabalhos fechados, só com os filhos da casa, né? Todo mundo com distanciamento, com lugares marcados no chão. Fizemos várias adaptações, né? Por exemplo, a troca de bênção sem ninguém tocar em ninguém, né? Sem qualquer contato físico entre as pessoas. A gente fez isso uns 3 ou 4 dias e a gente viu que era inviável, que simplesmente, mesmo assim, havia um risco muito grande. Voltamos a fechar a casa e estamos fechados, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas quando que vai reabrir? A gente não sabe. Infelizmente a gente não sabe. Só vai reabrir quando essa pandemia acalmar muito. Não é acalmar um pouco, é acalmar muito. Né? Inclusive pessoas de dentro do terreiro foram infectadas, né? E passaram por maus bocados. A gente vê aí todos os dias, né? Antes eram pessoas distantes, a gente só via na televisão. Agora a coisa mais comum é que cada um de nós conheçamos uma pessoa que partiu devido a essa doença. E então não tem data para voltar, a gente não tem um prazo, a gente está dependendo de uma vacinação em massa que não está acontecendo. Essa vacinação está indo de maneira muito lenta, a gente não sabe quando uma grande parte da população vai estar vacinada e tudo só vai acalmar quando grande parte da população estiver vacinada. Né? Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, se eu não estiver enganado, nem 10% da população foi vacinada. Nem 10%. Né? Uma quantidade muito pequena de pessoas ainda. As vacinas disponíveis ainda são poucas aqui no Brasil. Então, é um problema que tende a demorar a ser resolvido. Deve ter gente pensando também, mas a espiritualidade não protege a gente? Protege, desde que nós tenhamos bom senso, né? É muito importante a gente ter bom senso. A espiritualidade nos ensina que a gente precisa ter bom senso. Se fosse assim, então, a gente poderia se colocar em risco em vários momentos. A espiritualidade defenderia, né? Seríamos imortais. Mas não é assim que funciona. A gente precisa ter bom senso, a gente precisa ter o ori equilibrado, o ori no lugar, para saber o que é direito fazer nesse momento, o que é melhor. Né? Mais uma vez eu falo aqui, eu não quero julgar ninguém que está mantendo seu terreiro aberto e funcionando, que está atendendo pessoas em quantidade. Né? Como eu disse, cada um faz o que quiser da sua vida, o livre-arbítrio está aí para isso. Mas a minha opinião é de que não é o momento. Né, de que a gente pode segurar aí, né, cada um fazendo sua firmeza, fazendo sua oração de dentro de casa, rezando aí para seu orixá, para seus guias, né, fazendo o que é possível sem se envolver em aglomerações, em locais que tenham muitas pessoas, tá? Eu sei que tem pessoas que precisam sair para trabalhar, né? Não estou aqui para julgar isso, né? Como eu disse, cada um sabe da sua realidade. Mas no caso das religiões, especificamente, eu acho que dá para a gente tentar, né? Professar nossa fé com segurança, sem maiores problemas. Então é esse o recado que eu queria deixar aqui. Deixe nos comentários qual a sua opinião. Não tenho problema nenhum com quem opinar ao contrário do que eu falei, tá? Fique à vontade para dar a sua opinião, mas a minha opinião é essa, que não é momento de manter as casas abertas. Eu sei de pessoas, inclusive, aí, muito conhecidas no meio que estão mantendo suas casas abertas, né? Cada um que siga a sua vida como achar melhor, mas eu acho que não é momento, acho que dá pra gente esperar, acho que dá pra gente ter bom senso, dá pra gente... Acho que a gente tem que acreditar também no que a ciência vem dizendo, né? A maioria dos médicos vem dizendo, eu sei que tem alguns que falam o contrário, mas enfim. Mas o que a maioria dos entendidos especialistas no assunto dizem, eles dizem o quê? Para a gente manter o afastamento social, para a gente usar máscara, para nós termos higiene. Então,
Eu acho que a gente deve, né, como eu disse, colocar o Ori no lugar e esperar o melhor momento para a gente voltar a se reunir, né? Espero que seja o quanto antes, né? Apesar da gente estar em num momento, infelizmente, muito ruim nessa pandemia, mas que isso passe o quanto antes, né? Que nós, cada um a seu modo, peçamos né, a espiritualidade para que não só nos ajude, mas que ajude o mundo todo a sair dessa pandemia, né? É algo nunca visto antes. E, enfim, é esse meu recado, tá? Deixe seu like, faça seu comentário embaixo, diga o que você acha. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E desde já agradeço a atenção de vocês. Axé!